Saudações a todos. Nessa segunda parte do programa Virada Entrevista, com os professores Waldo Menegar, Jorge Kilfeld, Carlos Alberto Gonçalves, o professor Waldo aborda o processo de reconstrução das cidades, uma perspectiva diferente do que está sendo colocado como projeto de reconstrução, por exemplo, de Porto Alegre. E o papel da universidade, especificamente da URGS, neste contexto. É bem importante isso, professor, assim, e nesse contexto, né, de catástrofe, né? Existem as. O senhor comentou ali anteriormente, né? Importação de modelos, né? Bom, então vamos contratar uma empresa estadunidense como consultoria para oferecer a solução para esse problema, né? Sendo que a gente tem todo todo um conteúdo, né, que desenvolvido nas universidades, na ciência, enfim, que poderia ser muito mais bem aproveitado nesse sentido, né? E essa lógica da desconexão, né, do indivíduo com o lugar, né, com a paisagem, né? Então, e a naturalização de coisas absurdas, né? Como, bom, a gente vê pessoas em situação de rua e uma quantidade imensa, né? E naturalizamos isso, né? A gente vê espigões, como se diz, né, sendo construídos, ah, de- ah, se- ah, árvores devastadas, vamos dizer assim, né? E naturalizamos isso, né? Bom, é normal, realmente tem que cortar as árvores, tem que construir prédios. Para quem, né? Apartamentos de 4 milhões de reais, né? Para que... Como assim, né? Uma cidade em que tem uma população em situação de rua enorme, né? Então, para quem esse tipo? Que lógica é essa, né? E aí vem agora nessa lógica de importação de importações de modelos, né? A ideia do conceito de cidade provisória, né? E como a cidade atual é parasitária, né? O senhor mesmo comentou numa entrevista ao Brasil de Fato, né? O modelo de cidade que se tem é parasitária, né? Uma cidade parasita, né? Então, no antropoceno, né? Que é outro conceito que o senhor utiliza, né? Como é que a gente pode pensar um modelo de cidade, né? Que seja que proporcione essa reconexão, né? Do indivíduo com o lugar e o indivíduo pertencendo a coletivos também, né? Porque o neoliberalismo é isso, né? Individualiza os sujeitos, né? Bom, eu estou confortável na minha residência, está climatizada, não tem problema de alagamento e ok. E o resto é o resto. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco essas ideias, assim. Esse é um tema magnífico, amplo, né? É olhar as nossas cidades, é como elas produzem a nossa subjetividade, né? E como a nossa subjetividade também fica preparada para a desconexão. E o centro disso, né, são cidades parasitárias. Parasitárias por quê? Porque elas não produzem nada, né? Elas trazem tudo de fora. Elas querem tudo da natureza. Nós temos todos os elementos químicos da natureza e aqueles também que a natureza não produz, os artificiais dentro da cidade, né? Então, é uma cidade voraz. E o metabolismo desse organismo urbano também é ineficiente, porque metaboliza pela metade as coisas e joga fora. É o metabolismo de um consumo ineficiente, né? Então, além de consumir muito, metaboliza pouco e joga fora muito. E o que joga fora, né, também produz dano na natureza. Então, é uma cidade que produz 3 vezes dano. O dano de extrair tudo da natureza, o dano de um metabolismo ineficiente e o terceiro dano em jogar poluentes, materiais perigosos, tóxicos, de volta para a natureza, né? E deixando a ela, a natureza, a fazer o metabolismo. Só que isso significa danificar enormemente a natureza, E né? Então, se me permite um complemento, Waldo, desculpe, claro, é, eu fiquei pensando aqui numa questão da, por exemplo, da produção de alimentos orgânicos, que é feito num cinturão verde que tem em torno da cidade, né? Isso não é pouca coisa. Aqui existe um movimento que favorece digamos, reforça essa cultura, mas ela é muito minoritária, deveria ser mais ampla. Eu me lembro de ter visto em Montreal, por exemplo, eu passei um tempo lá, pessoas que só comiam as verduras da época. Ou seja, né? Ah, não, essa não é a época do negócio. Se tiver para vender lá no supermercado, foi trazido de avião. Estou fora, né? Então, esse tipo de detalhezinho, né, tem a ver com conexão, né?
E essa desconexão não deixa de ser um outro tipo de alienação, né? Não é o ecologista fanático que está preocupado em escolher as verduras da época, não. É porque a coisa tem que ser feita aqui numa outra escala, em uma escala mais humana, mais proximal, né? É absurdo, eu acho surrealista tomates virem de avião. Quer dizer, Sim. coisas alucinadas desse tipo. Então, é quase um outro projeto de sociedade, não achas? Exatamente, porque vejam o que está acontecendo. Essa desconexão, ela é uma desconexão de escala, né? Porque a vida acontece sobre o território, né? Não como um musgo sobre a pedra, né? Nós somos envasados, não só, digamos, pisamos num chão, como também somos envasados pelo vapor d'água, pela atmosfera, né? Então, nós atuamos como se fôssemos seres que só caminham num piso, num chão, e não consideramos o conjunto de movimentos, né, pelos quais nós vivemos. Então, essas cápsulas que nós vivemos, né, elas estão sendo desfeitas, elas que estão desconectando, porque estamos mudando de escala. São cidades muito grandes, né, são cidades gigantescas, né, e que nos remetem a uma escala planetária. Atenção! Né? Porque a escala planetária não é a escala do sujeito, do indivíduo. Não é. É a escala do planeta. Né? A gente acha bonito a escala planetária. Mas a escala planetária, né, não é necessariamente a escala da vida. A escala da vida, né, embora ela é uma teia que está em todo o planeta, mas a escala da vida do indivíduo, né, é o lugar, é o local. Né? Porque o organismo é pequeno. Então, nós ficamos embevecidos por uma ideia de planetariedade. Né? Só que nós estamos destituindo essa porosidade, essa rugosidade, né, do indivíduo no seu lugar. Isso é um perigo enorme, porque o planeta ele tem vários modos de operação. Né? Nós temos a ilusão de que o planeta atua só num modo, né, que é o nosso modo. Mas esse nosso modo, né, ele é um modo recente, né? É o modo do Sapiens Sapiens, tem 100 mil anos, né? Ou pode ser também do gênero Homo, né? Seja lá 2 milhões e meio de anos. Isso é pouco para a Terra. A Terra tem muitos modos. Temos muitos planetas, né, que estão ali estocados na memória da Terra. Né? Então, nós temos que ter uma percepção, né, de que o gigantismo urbano hoje no planeta, ele nos convoca a olharmos o lugar para nos reconectar ali. É realmente reenraizar a vida. Tá? Essa é a nossa grande questão para o século XXI. Isso implica, então, numa cidade que tenha um metabolismo circular. Tá? Fazer compostagem, cultivar os nossos jardins públicos, privados, condominiais, etc., com as nossas compostagens. Né? Economizar ao máximo os resíduos para não colocar ele num aterro. Né? Então, se nós analisamos isso do ponto de vista racional e da vida, né, nós vemos que definitivamente nós temos que começar a dizer chega, né? Chegamos no limite mesmo. Né? E isso, então, nos convoca a olhar a paisagem, a cuidar do Guaíba, a querer corredores ecológicos, a querer jardins feitos com compostagem, a não consumir e nos reconectar conosco mesmo. Eu acho que esse é um processo de regeneração da sociedade também. Tá? Se nós não regeneramos a sociedade, não regeneraremos o meio ambiente. Não adianta, né? Porque é uma sociedade também que é atávica com o ambiente. Né? Então, eu acho essas questões muito importantes. E daí, então, César, chegamos na cidade provisória, proposta, né, no momento crítico das nossas comunidades vulneráveis. Né? Olha só que ideia essa de cidade provisória. Em primeiro lugar, né, uma cidade provisória não pode ser cidade, né, porque a cidade não é provisória, é o sedentarismo. A cidade é a marca, né, desde os sumérios, né, e antes, né, desde lá, Chatauiú, Jericó, é a marca do sedentarismo e não da provisoriedade. As cidades provisórias, quem sabe, são as cidades militares de Alexandre o Grande, de César,
Cidades que tinham o propósito de serem acampamentos militares, e que depois de ir à legião, ficava ali uma cidade. Então, a cidade provisória nunca é provisória também. Ela não É é um nem... oxímoro. Claro, é um oxímoro, e nem provisória, porque ficam ali raízes. Nós somos os seres humanos, a vida, ela é tão arraigada ao lugar que basta ficar ali uma cidade provisória, entre aspas, de 10 meses, 1 ano, 2 anos, e lá permanecerão pessoas depois. Então, são problemas que são gerados. A cidade provisória, por não ser cidade e não ser também provisória, o que ela faz? Ela, então, desestrutura as comunidades, porque as pessoas vão ficar lá 2 anos, 3 anos. Que comunidade elas vão constituir se isso tudo é provisório? Percebe? Então, de um ponto de vista, digamos, social, muito crítica essa proposta. Isso não quer dizer que, eventualmente, possa ser necessário, realmente, um momento em que as pessoas não podem, de fato, voltar aos seus lugares. Há possibilidades desse tipo, mas não aqui em Porto Alegre. É preferível fazer, então, mutirões para ir arrumar as casas dessas pessoas, porque não vão fazer mutirões para as pessoas voltarem para os seus lares. Então, existem outras possibilidades muito mais generosas para não desenlaçar as pessoas. A pior Arrumar coisa... os diques, né? Arrumar os diques e as comportas, né? Para que não se Claro, repita. exatamente, ter um sistema de proteção que funcione. Que ele existe, se não existisse, seria outra discussão, mas ele existe. Claro, e ele demonstrou que poderia ter protegido tranquilamente a cidade, e suas comunidades. Então, eu acho essa proposta, uma proposta, de uma cidade provisória, ela é típica para a espetacularização da tragédia. De fazer ali um palco, um cenário, como se uma solução estivesse a caminho. E, na verdade, é a não solução. Na verdade, é o problema que está a caminho. Porque a pior coisa para nós, nesse século difícil que estamos atravessando, é desenlaçar ainda mais, então, as comunidades. É atravessar catástrofes como essas com caos social. É isso que nós temos que cuidar para evitar. Porque as pessoas também estarão cansadas logo mais. Temos que pensar o que vai acontecer dentro, digamos, da anatomia da catástrofe. O primeiro momento foi um momento de um susto muito grande, é o momento da sobrevivência, é o momento da adrenalina, o momento do socorro, o momento da solidariedade, porque não tinha nenhuma estrutura do Estado mais apta, capaz de dar esse socorro. O segundo momento é um momento que estamos agora entrando, que é o momento da realidade. As águas baixaram e as pessoas estão olhando suas casas, seus lugares, todos cheios de lama, tem que limpar, tentar retomar, reconectar. O terceiro momento é o momento em que as pessoas vão querer uma funcionalidade mínima, ter um lugar para dormir, ter um lugar para cozinhar, tentar plugar alguma coisa nas tomadas, se é que funcionam, retomar a vida mínima da funcionalidade. O quarto momento é muito difícil porque, já cansados de toda essa trajetória, há a depressão. As pessoas vão estar cansadas, vão fazer seus balanços. Então, nós precisamos criar sinergias sociais e não cidades provisórias, percebe? Aonde que as coisas vão acontecer? A sociedade e seus enlaces que podem também vencer esse momento crítico ali. E, por fim, o último estágio é o estágio da disputa de projetos. Projetos de reconstrução em que, digamos, a catástrofe toda, ela se faz representar politicamente. Quem culpados, quem produziu isso,
Que reconstrução? Isso tudo vai ser um embate político, social, porque é a representação, né, do sofrimento que as pessoas passaram. Né? Isso não vai ficar em branco. E isso pode trazer também problemas de violência social. Né? Temos que ter cuidado com tudo isso. Por isso que uma cidade provisória é também um lugar difícil, porque ele, em primeiro lugar, sugere militarização, que é a ideia de controle social, que é a ideia de desenlaçar, é a ideia de verticalidade, de ocupação, né, pela força, né? E é também a possibilidade do motim. Né? É a possibilidade do motim. Então, é uma situação indesejável. Ela não é, por várias razões, né, uma solução adequada, olhando, então, toda a anatomia que nós temos ainda pela frente, né, para fazer frente a todo esse fenômeno que está. Fazer uma pergunta exatamente nesse sentido aí do problema criado, o que nós vamos ter pela frente. E aí, a tua explicação foi fantástica. A gente conseguiu ver todos os níveis, né? A gente conseguiu ver a mão humana, ou seja, o lado antropogênico do desastre, desde o modo de produção, o modo de habitação, né? Chegando nas cidades em que o Estado mínimo não foi capaz de garantir a defesa, conseguiu fazer a previsão, era possível prever isso, né? Então coloca isso aí, mas as autoridades não estavam sensíveis a isso. E se tivessem sensíveis, não tinham como resolver o problema, porque eles reduziram o Estado ao mínimo, né? Então a gente vemos todos os problemas, o lado humano dentro desse desastre, que muitos estão pintando como se fosse um fenômeno inevitável, como um meteoro, por exemplo. Não foi. Então, foi um desastre realmente, como dissesse anunciado. Mas qual o papel nosso da universidade? Porque a universidade, ela reúne muitos pensamentos. A universidade, exatamente, tem vários, ela não é uma coisa só, né? Ela tem visões diferentes sobre o progresso, que a gente chama de progresso. A universidade representa, né? Apesar de dizer que a universidade tem um pensamento único, não tem, tem vários, né? E para nós que pensamos com essa ideia, né, de progresso associado, né, de progresso social, garantir que a universidade seja referenciada socialmente, né, e comprometida com a sustentabilidade ambiental. O que nós temos que fazer como universidade para se incorporar nessa ideia da gente ter a cidade viva, em que a gente se veja nessa cidade? Olha, Carlos Alberto, eu acho essa pergunta da maior relevância, porque a catástrofe também nos serve de espelho, né? Nos serve de espelho na medida em que ela pergunta, e nós, né? O que temos que fazer frente a isso? Né? Então, essa tua pergunta como a catástrofe pode nos ajudar a pensar nossas estratégias como universidade. Eu acho que a gente tem que começar essa resposta dizendo que talvez há 20 anos nós não discutimos estratégias para a universidade. Né? Discutimos verbas, né? Discutimos coisas importantes, como foi a questão das cotas, mas qual é a estratégia do conteúdo dessa instituição? Né? Qual é o propósito dessa instituição? E a ausência dessa discussão no momento crítico, no momento em que o negacionismo interdita o conhecimento. Não é por acaso que eles contratam alienígenas, né, para resolver problemas, nessas grandes empresas, essas grandes consultorias, e não olham para nós na universidade. É porque o projeto deles é nos interditar enquanto conhecimento, enquanto inteligência do lugar. Então, a universidade está numa situação muito crítica. Muito crítica. Temos que ter sensibilidade para reconhecer isso. Tá? A primeira coisa é reconhecer a situação crítica que nós estamos, porque, do ponto de vista desse projeto assodado, né, neoliberal, a universidade deixa de ser um aparelho ideológico do Estado. Ou seja, deixamos de ter funções dentro desse Estado mínimo.
Atenção! Então, ou nós tornamos a educação uma mercadoria, né? Ou nós não somos mais necessários. E a educação como mercadoria é um oxímoro. Isso não é educação, é um produto. Né? Então, nós temos que pensar nesse momento na estratégia desta instituição que está à deriva. À deriva. Tá? Isso é importantíssimo. Então, eu acho que a nossa grande questão, Carlos, é a extensão. Nós temos que fazer uma aliança profunda com a sociedade. Até aqui, as universidades são as universidades do século XX e XIX, com uma aliança quase que exclusiva com a indústria. É importante. Mas esta universidade, ela tem que mudar. Nós temos que fazer uma aliança com a sociedade, porque a sociedade está precisando do nosso conhecimento para a sobrevivência. Esse é o ponto. Não é para melhorar de vida, não é para fazer certos caprichos, é para sobreviver num século que se coloca uma emergência climática que é algo novo na história humana. Nós estamos lidando com algo novo. Nós não temos exemplos civilizatórios, não temos exemplos dos clássicos de como enfrentar isso. Agora, nós temos uma coisa, o conhecimento. Temos o conhecimento, a sinergia, a capacidade de nos conectar, a capacidade de nos interligar com o mundo, né? A capacidade de ir nos melhores teorias e sistemas e práticas para poder resolver problemas. Isso nós somos capazes. Então, nós somos um manancial incrível, né, de inteligência. E talvez, no desmonte de todo o Estado que eles promoveram, o que sobra de inteligência hoje na sociedade somos nós. Somos nós que podemos fazer a diferença. Então, como fazer essa diferença? Né? Usando algo que está emergente na universidade e que nós não sabemos muito bem ainda como lidar, que é a curricularização da extensão. Né? Nós temos que ser extensionistas, só que nós temos que ter projetos institucionais de extensão. E eu acho, então, que esse evento que está aí, né, essa catástrofe, ele nos ajuda a estabelecer grandes estratégias institucionais de extensão. E nós vamos ganhar com isso muito. Além de resolver problemas concretos na sociedade, além de ter uma aliança forte com a sociedade, é mudar também o nosso sistema de formação. Uma formação que ainda está presa em currículos, temas, etc., importantes, mas são lá do século XX. Nós precisamos olhar qual formação para o século XXI. E a formação do século XXI é essa que está aí. É resolver problemas de deslizamento de encostas, de cidades ribeirinhas, que tem que ser, de alguma maneira, equacionada, da nossa cidade, né? de como enraizar a cidade no seu lugar. São novos temas, novos profissionais. Onde vamos formá-los? Vamos formá-los na ação concreta. É um novo tipo de formação. Né? E é um novo tipo de universidade. É isso que nós precisamos, né, para enfrentar esse mundo à frente. Eu tenho certeza que se hoje nós tivéssemos, né, profissionais capazes de lidar com esse caos social, ambiental, territorial, essa verdadeira pandemia do território, né, esses profissionais são empregados, né, de primeira. E seriam empregados não aqui em Porto Alegre ou lá mais adiante em Estrela, Lajeado, mas em qualquer lugar do mundo. Porque são os profissionais necessários para todos, né? 8 bilhões de habitantes nessa terra. Tá? Então, a universidade ela passa a ter um novo horizonte. Eu acho isso né, muito importante. Acho que é o nosso momento. É o nosso momento porque nós temos que olhar a exaustão dos aparelhos do Estado para planejar, para dirigir, para liderar a sociedade. Eles estão danificados, esses aparelhos. A política está danificada.
Nós não conseguimos mais ter política, né, nessa polaridade insana, né, insana. Então, nós precisamos trazer oxigênio, né, oxigênio da inteligência, né, porque se nós não formos capazes de fazer isso, né, o que sobra para a sociedade? Sobram as profecias que não ajudam. Enquanto nós temos a ciência, né, temos as técnicas, temos a capacidade de buscar, se não sabemos, nós podemos inventar, né, com critérios, com métodos, e principalmente com nossos jovens, né, nossos alunos, alunas. Né, é algo formidável esse patrimônio que nós temos. Agora, eu imagino, né, Carlos Alberto, que nós precisamos desenvolver ao máximo a extensão para fora e também para dentro. Por exemplo, analisar os nossos patrimônios, que podem ser eles também objetos de extensão, como o mato do Morro Santana. É um dos maiores estoques ambientais de Porto Alegre, é uma maravilha, nós temos que usá-lo. Temos que usá-lo, porque se nós não fizermos isso, amanhã essa universidade estará sem dinheiro. E adivinha o que vão fazer? Vão vender o mato para especulação imobiliária. E vão achar bom? Vão achar bom, porque, afinal, salvamos a universidade. E nós não salvamos nada com isso. Se nós não somos capazes de tornar esse mato um patrimônio fantástico da cidade de Porto Alegre e amado por ela, né, nós não conseguimos enraizar na cidade. Esse mato pode ser o mais genial lugar para uma educação ambiental de todas as crianças de Porto Alegre. Se todas as crianças de Porto Alegre passarem com nossos jovens, com nossos professores, nossos funcionários, que é uma comunidade maravilhosa que nós temos, acolhedora, e nós temos que potencializar isso. Porto Alegre vai amar a URGS. Verdade, professor, né? Com todas essas possibilidades aí, Porto Alegre iria amar a URGS, né? Com essa frase maravilhosa aí do professor Rualdo, a gente gostaria de reforçar o agradecimento, né, por ele ter aceitado o nosso convite, né, para essa conversa. E antes de encerrarmos esse programa, eu solicito que sigam, acessem e compartilhem o conteúdo das redes do Movimento Virada. Nós temos página no Instagram, no Facebook, canal no YouTube também, onde ficará a íntegra dessa entrevista, né, que foi valiosíssima, né, para uma reflexão nesse contexto que a gente está vivendo, né, e uma perspectiva de cidade e universidade diferente da que a gente vivencia também. Para finalizar, eu ressalto a incansável atuação de centenas de pessoas dos 3 segmentos: estudantes, técnicas e técnicos administrativos e docentes da universidade, dos colegas de empresas terceirizadas, né, que muitas vezes são invisibilizados e nem são mencionados, né, das entidades representativas, o DCE, a APG, a SURGS, o ANDES, e especialmente os colegas do Movimento Virada, que há semanas estamos diuturnamente atuando na linha de frente para atender as pessoas atingidas, né, diante dessa catástrofe que a gente está vivendo. Nós, do Movimento Virada, lutamos por uma universidade que seja efetivamente democrática, de fato para todas as pessoas, e socialmente referenciada. Um grande abraço e seguimos na luta.